Então, pessoal, que ação comprar, ON ou PN? Que no Brasil as coisas oscilam tanto que é importante a gente ter o discernimento sobre o que faz a diferença, por que existe diferença entre os valores das ações ordinárias e preferenciais da mesma empresa, às vezes com os mesmos direitos. Por que às vezes o valor muda tanto? Tá? É o que a gente vai investigar aqui agora. Fica comigo. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês 4 slides, tá? Com as principais diferenças entre o ON e PN. Vocês vão ver que os dados são antigos, porque naquela época, na década passada, o Brasil era um pouquinho mais rico nessas variações, tá certo? E vai dar para a gente explicar um pouquinho melhor, didaticamente vai ficar um pouquinho melhor a gente pegar esses dados antigos, tá? São, em tese, 4 diferenças principais que podem existir entre o ON e PN. Dá uma olhadinha para mim aqui. A primeira é a empresa com ações valendo ON valendo menos do que a PN. Ou seja, as pessoas preferem comprar preferenciais. Nós temos aí Bradesco, Itaú e Telesp, que é vivo hoje, né, que Telefônica, e você percebe que eles têm diferenças grandes, quer dizer, que as ordinárias são muito mais baratas, quer dizer, as preferenciais são muito mais interessantes, os investidores costumam comprar muito mais. Exceto, por exemplo, no caso da Telesp ali em dezembro de 2007 e do Bradesco em junho de 2007, que a ON ficou mais cara e realmente pode ter acontecido alguma coisa nesse meio do caminho, eles sempre foram muito mais baratos. Então esse aqui é um tipo de diferença. Vamos passar para o próximo slide. Empresas com ações ON valendo mais do que as PN, mas valendo pouco mais, 10, 15%, como no caso do Vale e a Petrobras. Foi essa realidade inteira, hoje é completamente diferente, a Vale nem tem mais ação PN, mas foi essa realidade durante praticamente 10 ou 15 anos. Recentemente mudou um pouquinho até para a Petrobras também, a gente vai discutir adiante. Tá? O próximo slide mostra para nós empresas sem padrão observável, que aí é Sadia, que hoje é BRF, e a Randon. Você percebe que não tem lógica, né? A ON chega a ser 10% mais barata, 8% mais cara, e no caso aí da Sadia, em 9 de 2008, chegou a valer 32% mais, mas esse é um caso específico que a gente pode lembrar, é que a Sadia teve um problema gravíssimo em 2008 com derivativos e talvez as pessoas tenham migrado para as ON. A gente vai falar por que isso mais adiante. E, por fim, essas são sensacionais. Olha isso, gente. Telemar e Brasil Telecom, que as duas acabaram virando a Telemar comprou o Brasil Telecom e depois ambas viraram Oi, né? Olha só a diferença. Chegava a ter 120%, 140% de diferença entre a ON e PN. Quer dizer, a pessoa preferia pagar, quer dizer, uma PN valia 10, uma ON valia 24, 25 reais. É um negócio impressionante, né? A gente viu esses 4 modelinhos. Então, em essência, é uma empresa, gente que prefere PN, o investidor prefere PN, e a PN é mais cara. Uma que não tem, tanto faz, uma hora a PN é mais cara, outra hora a ON é mais cara, não dá para a gente pegar um padrão. Tem as ON que são um pouquinho mais caras, que a gente pode discutir os motivos, e tem esses casos assim que é provável que nem exista mais, mas eles podem acontecer, tá certo? A gente vai explicar por que podem acontecer. E esses casos em que uma ON vale 10 e uma PN vale 24, 25, 120, 140, 150% a mais. São casos atípicos, tá? Mas que infelizmente pode acontecer, a gente precisa entender o motivo. Agora a gente vai discutir rapidamente quais são os principais motivos. Dá uma olhadinha aqui no nosso slide. O primeiro motivo, que é razoavelmente óbvio, é a política de dividendos, né? No caso do Bradesco e Telefônica, que nós vimos no início, ambos, Bradesco e Telefônica, têm 10% a mais nos dividendos e o Itaú não tem. Então, Bradesco e Telefônica tem 10% a mais. Então, é razoável. Se as pessoas entendem que as ações têm os mesmos riscos e têm um pouquinho mais de dividendo, é razoável que eu pague mais caro pela que paga mais dividendo. Mas isso não explica o Itaú, né? Por que o Itaú regularmente, a ON é mais barata, ou foi, né? Foi mais barata do que a PN? Não dá para explicar pelo dividendo. A gente vai conseguir explicar pelo próximo slide agora. Dá uma olhadinha comigo. Que é o volume negociado, liquidez e free float. Presta atenção, gente. Primeira parte é volume negociado. Olha para o Itaú, tá vendo? Ali, no mês de fevereiro de 2009.
A Itaú PN negociou 141 milhões e a ON 857 mil reais. Então, olha para cá, olha para mim. O que significa isso? Cara, significa que se você tiver, sei lá, se receber uma herança que tem 2 milhões de reais em Itaú ON, cara, você às vezes precisa de 6 meses para sair, porque ela negocia tão pouco, precisa de 6 meses para sair para você não derrubar a valor da ação. Você não dá liquidez demais, você não dá saída demais. Então, assim, provavelmente as pessoas na época, tá certo? Que hoje pode ser outra realidade, mas você precisa entender, a regra vale para todos os anos, em todos os tempos. Se, nesse caso, é muito difícil comprar e vender uma ação do Itaú 3, Itaú ON, pelo valor que eu quero. Esse é o problema da liquidez. Eu quero vender por 20, tá certo? Mas só tem comprador a 16. Aí não dá. Se você quiser vender uma PN por 20, tem comprador a 19,99. Aí você vende rápido. Tanto faz, perdeu 1 centavo. Agora de 20 para 16, você perde 20%. Não, eu estou exagerando, tá certo? Mas é essa a lógica. Então, talvez, para o Itaú, nesse caso específico, tá certo? Como a liquidez é muito baixa para as ON, era muito baixa para as ON, talvez as pessoas realmente preferissem comprar PN, por isso ela era um pouquinho mais cara. Vamos voltar aqui para o nosso slide. O Bradesco, a diferença é grande, mas a liquidez é enorme também. 12 milhões de reais era bastante grande naquela época. Então, não é o Itaú, a diferença entre a negociação da PN e da ON é de 164. O do Bradesco é de 12. Tá? E na Telesp é menos ainda, né? Você tem 5 milhões, hoje já negocia muito mais. Você tem 5 milhões das PN e 1 milhão das ON, uma diferença pequena. Aí a gente só vai ter problema sério entre Sadia e Randon, que vão poder explicar pra gente. Vamos dar, volta aqui pra mim. A gente viu que Sadia e Randon, uma coisa que eu não comentei pra vocês, o resto dessas empresas aí não paga diferença de 10% de dividendo. Então não dá para explicar nenhuma das diferenças por causa de um benefício de dividendo na PN, não dá. Né? No caso da Sadia e da Randon, que a gente mostrou que era um negócio errático, pode ser que a péssima liquidez da ON faça com que em algum momento alguém que precise comprar uma ON ou alguém que precise sair de uma ON aceite pagar preços altíssimos ou pagar preços baixíssimos, tá? Você sair por preços baixíssimos. Então pode ser que ela oscile muito. Então aí a gente, num mês, ela vai estar 10% mais cara do que a PN, no outro mês ela vai estar 10% mais barata. Ela não negocia nada, é dificílimo, mas às vezes alguém, talvez um controlador eventualmente, precisa vender alguma coisinha em ações, ou se não for um controlador, pode ser um diretor que recebeu aquela ON, não importa, alguém que recebeu uma herança, aquela pessoa precisa vender e ela precisa do dinheiro, então ela vai aceitar. Se só tem oferta 10% abaixo, ela vai vender tudo a 10% abaixo. Aí, às vezes ela precisa comprar para fazer frente a alguma coisa, alguma especulação que fez, e aí ela aceita pagar 10% acima. Então essa falta de liquidez também pode explicar essa diferença enorme que acontece às vezes entre o valor da ON, da PN, da Randon e da Sadia, que fica uma hora mais caro, uma hora mais barato, uma hora mais caro, uma hora mais barato. Esse aqui é um item importante. Percentual com minoritários, né? Dá uma olhadinha ali. Bradesco, 97% das ações PN não estão na mão de controlador. E 31% das ON também não estão na mão de controlador. No Itaú, 76% das PN não estão na mão e só 9% estão não estão na mão de controladores. Então volta para mim aqui. Lembra que eu falei que a liquidez do Itaú era bem menor? Por que é bem menor? Porque as ordinárias, as que têm direito a voto, etc., elas praticamente não estão no mercado. Já no Bradesco, nessa época, sempre lembrando, tinha bastante. Tá? Então, quando você diminui demais o free float, a tendência é que aquelas ações tenham muito pouca liquidez, tá certo? E sejam menos negociadas. Dá uma olhadinha para mim aqui, continua. No caso da Telesp, que é a Vivo, era praticamente a mesma coisa, né? Das ações que estão. É muito pouco, né? 90% estaria na mão, preferenciais estaria na mão de controladores e 85% na mão de as ON estaria na mão de controladores. E a Sadia e Randon também fazem mais ou menos a mesma lógica. Pouquíssimas ações ON na mão do mercado, né? A maior parte está na mão dos controladores. Já a Petrobras, Vale, isso não faz tanta diferença. Tem muita ação ON no mercado, tá vendo? 38 para Vale, 42 para Petrobras, tem muita ação ON. Então não há falta de liquidez para essas ações aí. E é importante a gente olhar aqui as últimas, para a gente entender a última parcela, Telemar e Brasil Telecom, tá vendo? Menos da metade das ações preferenciais estão na mão dos minoritários e menos da metade das ON também estão na mão dos minoritários, mas é bastante coisa. Então vamos olhar para o último item aí, olha o nosso último slide. Possibilidade de venda de controle. Volta para mim. O que significa isso? Eu vou vender as minhas ações para um estrangeiro riquíssimo que vem aqui e coloca uma fortuna pelo controle, porque controle para ele é relevante. Porque ele quer fazer o que ele quer mandar
os investimentos para fora e tal. Todas as empresas, todas, se você não tiver uma cláusula de tag along, todas vão te trazer um risco se você for preferencialista. Se você for preferencialista e você não tiver uma proteção de que aquilo, se for vendido, vai gerar dinheiro para você também, o que pode acontecer é que o cara vende o controle por 10 e te oferece 1 e já era. Entendeu? E é isso. E aconteceu com a Aracruz. A Aracruz foi um negócio horrível em 2009, que os ordinaristas ficaram com, sei lá, R$15, que é 80% da oferta de 21, que foram feitos para os controladores. E os preferencialistas ficaram com a merreca lá, com uma troca de ações da VCP, ficou muito pouco. Sadia foi o contrário. Sadia aconteceu a mesma coisa com a Aracruz. Problema com o derivativo. Tá? Só que, quando a Perdigão fez a troca de ações, o preferencialista da Sadia não estava desprotegido. O preferencialista da Sadia tinha que receber pelo menos 80% do que foi oferecido no controle. Se não me engano, na troca de ações, as ações da Sadia foram avaliadas em R$7 e as pessoas receberam R$5,60. Tá certo? Equivalente em ações da Perdigão na época, né? Então houve uma proteção. Então o que nós temos aqui, na hora que você olhou todas aquelas diferenças, a principal é: se vender o controle, eu me dou mal? Então, assim, Petrobras e Vale não tinham tag along. A Vale nem mais tem ON, nem mais tem PN, tá? Não tinham tag along. Mas a pessoa fala, pô, o governo vai privatizar a Petrobras? Quer dizer, hoje é uma coisa, né? Mas em 2009, ninguém imaginava isso, né? Então assim, o cara fala, não vai vender, não tem o risco de perder. Então o cara achava que ter preferencial, tudo bem. No caso específico da Vale e da Petrobras, vocês devem ter visto que as ordinárias valiam muito mais, e acho que talvez, essa é uma coisa que não é tanto clara no mercado, mas o que se dizia, sempre se disse, é que como o preço dessas empresas é praticamente determinado pela negociação delas no exterior, que elas são muito negociadas, se não me engano a Vale por muito tempo foi a ADR mais negociada de todas as empresas estrangeiras nos Estados Unidos. Então, assim, a ideia daquela diferença lá de 10, 15% que nós vimos no início a mais para as ON, pode ser o fato de não ter tag along, mas pode ser o fato também de ser mais negociada no estrangeiro. E no exterior, que as pessoas não estão muito acostumadas a ver preferenciais como equity, né, como patrimônio, elas veem preferenciais como dívida. Então pode ser que essa preferência pelas ordinárias no exterior se reflita no preço aqui do Brasil, por isso que dá essa diferença. A gente tem 3 empresas de telecomunicações aqui. A Vivo, que não apresenta uma diferença muito grande, na realidade a PN ganha mais do que a ON, vale mais do que a ON, e a Telemar e a BR Telecom, que depois viraram ambas juntas, depois Oi. Tá? Por que existe uma diferença tão grande em Telemar e Brasil Telecom de 100%, 150% da ON para a PN, e no caso da Telefônica é o contrário, né? Que na época a Telesp, a Telefônica era 10% a mais, 15% a mais, 20% a mais para as preferenciais. Por um motivo simples, vocês viram antes. O dono, o estrangeiro, o dono da Telefônica, ele tem mais PN do que ON. Ele tem mais, na época, né? Ele tinha mais participação em preferenciais do que em ordinárias. Então, assim, se ele der uma pernada nas preferenciais, ele dá uma pernada nele mesmo. Então, assim, eu vou vender meu controle e vou ganhar uma fortuna como ordinarista e vou perder como preferencialista. Não sei se vocês lembram, mas 84% das ações ON estavam nas mãos do controlador e 90% das PN estavam na mão do controlador. Então ele ia dar uma pernada nele mesmo. Tá certo? Essa é a proteção que o cara tinha, mesmo não tendo tag along, né? Mas no caso da Brasil Telecom e da Telemar, não tinha nenhuma proteção. E houve umas tentativas em alguns desses anos aí, na Telemar com certeza, na Brasil Telecom não acompanhei, de fazer uma conversão. E essa conversão era 150% a mais, 2 ações e meia para quem tinha ordinária e 1 ação para quem tinha preferencial, quer dizer, já refletia essa diferença. Então, a impressão, na época, a gente nunca sabe o motivo, né? Na realidade, a gente sabe o motivo, eu vou contar para você no final. É um motivo muito óbvio da diferença. A diferença está sempre explicada por uma coisa só, mas a gente está tentando criar uma narrativa aqui maior, não é? O que dizia-se na época é que, assim, não há nada que impeça um controlador de fazer uma venda para uma gigantesca do exterior, ou interna mesmo, ou fazer uma operação, uma fusão e etc., em que o benefício ao controlador seja gigantesco
e ele não tem a necessidade de transmitir isso para o preferencialista. Então, a justificativa é que as pessoas tinham esse receio e depreciavam demais a ação. Cara, mas assim, você recebia o mesmo dividendo. Então, você pagar R$25 para receber, por exemplo, R$1 de dividendo, dá 4%. Ou você receber R$1 pagando 10 numa preferencial, são 10% de dividendo, quer dizer, a diferença é enorme. As pessoas tinham realmente medo de que alguma estrutura, nova estrutura de controle, pudesse prejudicar os minoritários. Isso é o que se dizia. Saber. A gente só sabe de uma coisa, que o preço é dado pelo mercado. Então, se está lá 10 para uma e 25 para outra, naquele dia, naquele momento, foi isso que o mercado entendeu como valor justo. Tá? Assim como se as pessoas pagaram 20% a mais para a Petrobras no ON do que PPN, é porque o mercado entendia assim. Naquela época que a Petrobras foi obrigada, porque tinha pouco lucro e muito patrimônio, a pagar um dividendo muito mais alto para preferencial, foi 2014, o que aconteceu com a ON? Desabou. Por quê? Porque as pessoas começaram a olhar, caramba, eu corro o risco de se os lucros ficarem deprimidos, como a preferencial tem um direito de receber com base no patrimônio, eu ordinarista, mesmo estando do lado do governo, né, mesmo sendo do lado do controlador, eu posso receber menos dividendos de forma regular. Tá? Então, assim, o mercado é que dá o tapa para cima, o mercado é que dá o tapa para baixo. Isso tudo que a gente falou aqui é só para construir entendimento para a gente poder entrar antes e eventualmente tentar acertar e não ficar no contrapé, né? Imagina você compra uma Aracruz sem saber se você tem ou não tem proteção. Aí tem um problema com derivativo, o que acontece é que as ordinárias ficam caras, porque tem uma oferta de compra, e as preferenciais vão sei lá, de R$15 para R$1,50. Cara, você perdeu e não tem muito como recuperar, porque ela não tem obrigação nenhuma de oferecer nada para preferencialista nessa compra de controle. Então tem que saber, não é? Tem que entender, a gente tem que construir essa narrativa, apesar do mercado ser soberano e ele é que diz efetivamente o que está valendo o quê. O que está na cabeça do mercado? Não sei. A gente tentou ver aqui um pouquinho.